de luz, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Nayane Galim, sou terapeuta e hoje vim conversar um pouquinho sobre o perdão. Você já percebeu que enquanto você não perdoar aquela pessoa que te feriu, você continua agarrado naquela dor? Se você não perdoar e você ficar lembrando da situação, das palavras que você ouviu, do que aconteceu, você fica relembrando, você fica revivendo, remoendo aquela mesma emoção. É como se você, pro teu inconsciente, pro teu corpo, é como se você estivesse vivendo aquilo novamente, porque você reativa aquelas sensações, né? Você reanima aquilo dentro de você. Isso é muito prejudicial. Então, isso me faz questionar em relação ao perdão, né? Por que é tão difícil a gente perdoar alguém? Por que é tão difícil soltar as nossas expectativas em relação a essa pessoa, em relação a essa situação? E o perdão cura, o perdão liberta. Quem perdoa se liberta e liberta o outro daquele emaranhado, daquela situação, daquela tristeza, daquela emoção tão negativa. E por que é tão difícil a gente perdoar? Porque nós somos apegados. Nós temos uma emoção chamada apego. E isso leva a gente a ter pensamentos apegados, emoções apegadas, sentimentos apegados, atitudes, né? Falas. Né? Então, todo o nosso comportamento gira em torno dessa emoção. Então nós nos apegamos às pessoas, às situações e muitas vezes às ideias que a gente cria daquelas pessoas e daquelas situações. Então, muitas vezes também a gente gosta de alguém ou gosta de uma situação que a gente vive por apego, né? Porque a gente não consegue soltar. E o apego, ele está associado ao ego inferior, ele está associado a essa sensação de posse, essa sensação de insatisfatoriedade. Por exemplo, se eu soltar isso, se eu me desligar dessa pessoa ou dessa situação que é tão prejudicial para mim, o que eu vou ter? O que eu ganho com isso? Né? É como se fosse uma disputa, é como se fosse um cabo de guerra. E a gente sofre muito mais do que a gente sofreria se a gente soltasse as expectativas, se a gente simplesmente desapegasse, sabe? E para isso a gente precisa buscar conhecimento, algumas ferramentas. Por exemplo, uma das ferramentas importantes nesse processo é a constelação, porque na constelação a gente abre o campo e a pessoa consegue perceber, de certa forma, conscientemente, e da maior forma, inconscientemente. Ela percebe, ela enxerga de um outro ponto de vista, se ela se permitir, claro, a solução para aquele problema, para aquela situação. E uma vez que ela percebe, ela interioriza essa solução. Essa solução, ela é trabalhada no campo das informações e as coisas se assentam, se ajeitam para que aquela solução se materialize no campo físico. Né? Por isso que a constelação funciona, ela tem um tempo de atuação. E tudo depende de como nós vemos as coisas e tudo depende de quão prontos nós estamos para soltar. E o perdão a gente consegue trabalhar na constelação, a gente consegue colocar e observar e interpretar situações onde precisa ser trabalhado com o perdão. E a gente consegue observar isso de um outro ponto de vista e desemaranhar, dissolver os nós. Muito disso é feito na constelação. E muito disso, uma parte muito importante, é você controlando os seus pensamentos, percebendo, trazendo para o consciente no dia a dia as situações que você não conseguiu perdoar ou se perdoar, né?
Você vai percebendo ao longo do tempo, em situações, as pessoas que você ainda tem uma certa resistência em soltar, em esquecer, que você ainda tem o ressentimento, que você ainda tem essa mágoa. Então, a constelação dissolve esses nós e com o tempo você mesmo vai conseguindo dissolver os nós que você percebe no dia a dia, né? Então, as terapias complementares, as terapias holísticas, elas são ferramentas que trabalham no inconsciente, que trabalham nessa parte que a gente não vê, essa parte oculta do nosso ser, das nossas crenças, que são limitantes, que criam bloqueios na nossa vida, que muitas vezes esses bloqueios estão associados com o nosso sistema familiar, com as coisas que nós trazemos de informação no nosso código genético, no nosso campo morfogenético dos nossos antepassados. Então a gente precisa utilizar ferramentas que trabalham nesse inconsciente individual e coletivo, como a constelação sistêmica, para chegar até essas informações, ressignificar, perdoar, fazer os movimentos de cura. Muitas vezes nós tivemos também movimentos interrompidos na nossa infância em relação aos nossos pais, em relação a um professor, em relação a uma pessoa que a gente tinha como se fosse superior ou até mesmo em relação a Deus, a divindade. E nós tivemos por algum motivo esses movimentos interrompidos. Então isso gera traumas, gera situações que a gente fica preso no passado e a gente precisa liberar isso. Através da constelação a gente consegue atingir, né? Um passo por vez, tudo no tempo da pessoa, tudo no tempo que o campo permite que você perceba e acesse, né? Tudo com muito respeito também pelo sistema familiar, pelo processo evolutivo que aquele ser está passando, certo? Resumindo, é importantíssimo que a gente perdoe. Existem várias ferramentas, existem vários processos, cada um tem o seu processo de perdoar, mas no final da história, lá na frente, todos vamos passar por isso, todos vamos perdoar, todos precisamos perdoar a nós mesmos, ao mundo, aos outros, pedir perdão também por tudo que a gente ainda não percebeu, por tudo que a gente ainda não fez. E o perdão liberta. O perdão faz com que a gente eleve a nossa frequência e cure as nossas dores. Isso é importantíssimo. Então, por que você não consegue perdoar? Por que você está ainda apegado a essa dor? Você não percebe que se você segurar, se manter preso a ela, você continua revivendo aquele sentimento, você continua sofrendo? Para parar de sofrer, a gente deve perdoar. Perdoando, a gente para de sofrer. Certo? Gratidão por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha recebido essa mensagem com muito amor, sem bloqueios, para conseguir tirar o melhor proveito dela. Certo? Até o próximo vídeo.